E eu queria fazer uma oração para estar iniciando. Senhor, eu quero me colocar na Tua presença nesta hora. Pai amado, quero declarar que sou completamente dependente da Tua presença. Me coloco aos Teus pés, Senhor, como uma serva que depende da Tua presença. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer gerar grandes coisas no nosso meio. Ache em nós, Pai amado, mulheres dispostas a se entregar, dispostas a se expor. Ache em nós, Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor escolheu esses dias para fazer esses dias especiais nas nossas vidas. Dias para nos marcar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. A Tua palavra diz, Pai, que não foi nós que te escolhemos, mas que o Senhor nos escolheu, porque que o Senhor nos amou primeiro. Pai, fica à vontade no nosso meio. Cumpre o Teu querer nesta noite. Fala conosco, Pai. Nos corrige, nos tira da nossa zona de conforto, para que nós possamos gerar, Pai, aquilo que o Senhor tem a gerar através de nós. Toma a vida de cada mulher nesta noite que está aqui, de cada pessoa que está nos acompanhando em casa. Pai, que nós possamos ser como terra fértil na Tua presença. Pai amado, que aquilo que o Senhor depositar em nós não venha se perder, que não venha morrer, não venha secar, mas que possa gerar frutos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero falar também que é a palavra que Deus me trouxe. Era algo que Deus estava falando no meu coração já há algum tempo. E com 3 mulheres diferentes, em situações completamente diferentes, Deus confirmou a palavra. E você sabe o que isso significa? Que nós somos um exército alinhado. Porque você vê que Deus tem falado a mesma coisa com várias mulheres. E um exército alinhado, que tem a mesma visão e que busca por um mesmo objetivo, é um exército poderoso na mão do Senhor. Amém? Então eu queria só falar isso, que essa palavra foi algo que Deus estava no meu coração, me inspirou, e que 3 mulheres, vocês vão ver as mulheres que me deram a palavra, vai saber que foi realmente confirmação da parte do Senhor. Amém? Então nós vamos começar desde o princípio, de quando Deus criou o homem em Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas. E o Senhor, Ele criava todas as coisas e fazia uma avaliação. E Ele falava assim, Ele criava e diz a palavra, e viu Deus que era bom. E Deus criou todas as coisas e colocou o homem como coroa da sua criação. E falou para o homem, para que o homem governasse sobre todas as coisas. E assim Deus fez. Realmente Deus colocou o homem e o homem governando. Mas o homem, ele foi mais amante de si mesmo, dos seus desejos, que ele se afastou da presença do Senhor. E o mundo foi cada vez mais, podemos falar, piorando. O nível de pecado, o nível de podridão. E foi nesse mundo que o homem foi mais amante de si mesmo, egoísta, que Cristo veio para estabelecer um reino. E é nesse reino que nós somos responsáveis hoje de expandir. Nós, mulheres, fazemos parte desse projeto, desse propósito de Deus. De expandir o Teu reino sobre a terra. E a igreja, infelizmente, tem acordado muito tarde para isso. Porque nós, neste lugar, somos autoridade. Porque nós somos feitos reis e sacerdotes. Cristo conquistou essa posição para nós. Nós somos feitos reis e sacerdotes. Nós temos autoridade. Como reis, nós temos autoridade de liberar decretos. Nós temos o anel no nosso dedo para selar. E como sacerdotes, nós somos representantes do Senhor neste lugar. Amém? Isso acho que não é novidade para muitas das mulheres que estão aqui. Que isso é algo que é ministrado sempre. E como eu disse, infelizmente, como igreja, nós temos acordado tarde. Depois de tanto tempo, nós deixamos de fazer a nossa função, de exercer o nosso papel, para aquilo que nós somos colocados, gerados. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esses dias é inconformismo.
E eu queria que você falasse comigo assim: para ter sede de gerar, é necessário se inconformar. Então vamos repetir. Para ter sede de gerar, é necessário se inconformar. A verdade é que a nossa natureza é uma natureza conformada. A gente se conforma com tudo. É interessante que você vê isso até mesmo na moda. Quando lança alguma coisa, de cara a gente pode olhar e falar assim: nossa, que negócio esquisito. Não gostei. Mas você vai vendo tanto aquilo. O sneaker foi uma coisa que até aquele tênis com salto é uma coisa que até hoje não foi uma unanimidade. Mas é algo que você olha e você fala assim: gente, que tênis horrível, o que é isso? Mas de repente você vai olhando tanto aquilo, você vai vendo tanto aquilo, tanto, que de repente você fala assim: preciso de um sneaker. Como que eu fico sem? Você começa a achar bonito e você começa a querer aquilo. E isso é uma característica nossa. E nós vamos nos conformando não só com isso, mas nós vamos nos conformando de repente com um trabalho mal feito. A gente foi chamado para fazer tudo com excelência, mas a verdade é que muitas vezes a gente se acomoda na linha mediana, de fazer somente aquilo que nós somos chamados a fazer. Então, se o seu horário de trabalho é das 8 ao meio-dia e depois você retorna das 2 às 6, se você precisa ficar 5 minutos na hora do almoço, depois você desconta isso do período da tarde. Na verdade, nós somos conformados. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela mora com uma irmã em São Paulo. E essa menina, ela é bem ligada à limpeza, para não falar que ela é fanática por limpeza. E a irmã dela, que ela mora junto, não é... Ela é muito arrumada, muito limpa, mas ela não é tão ligada à limpeza quanto a irmã dela. E ela reclamava porque ela falou para a irmã dela assim: ó, tira a roupa do varal para mim e fala que a irmã dela simplesmente tira e coloca em qualquer lugar. Ela não pega, dobra e já guarda a roupa. E o que é isso? É você fazer o mínimo que você é chamado para fazer. A gente não está acostumado a fazer além daquilo que nós podemos fazer. Nós somos conformadas. De repente, nós podemos nos conformar com um casamento que está frio e nós vamos levando com a barriga. Vamos levando. A gente se conforma com a situação. Você se adequa a uma situação que de repente para você não é ideal, mas você se acomodou ali. Você, como esposa, você cumpre o seu papel. Você cuida da casa, cuida do almoço, cuida das crianças, você faz tudo, mas você não faz o extra. Você faz aquilo que você tem que fazer. E quantas esposas já deixaram de fazer o extra dentro da sua casa para o seu marido? E quando a gente fala esse é o ano do extra, e a gente fala assim: é o ano do extra? Eu vou receber muito extra do Senhor. E na verdade nós somos chamados a dar o extra também. Fala assim: se alguém te pedir a túnica, dá a túnica e dá também a capa. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda a segunda. Nós somos chamados para dar o extra, mas a verdade é que nós nos conformamos com a situação em que nós estamos. A gente não se inconforma, aquilo não gera dentro de nós um inconformismo, mas a gente simplesmente se acomoda. Então você fala assim: eu já estou fazendo o meu papel. Eu, como esposa, sou uma boa esposa, cuido, minha casa está sempre arrumada. Mas a gente não sabe fazer um carinho, não sabe surpreender o marido, e a gente se acomoda. Outra área que a gente se acomoda também é na nossa vida espiritual. Nós nos acomodamos na nossa vida espiritual. E posso dizer que quando nós nos acomodamos na nossa vida espiritual, isso interfere em todas as outras áreas. Porque a nossa vida espiritual está ligada à nossa vida com Deus. E às vezes a gente só ora quando tem que orar. De repente, quando vai ter alguma campanha, quando a gente entra num processo de oração por alguma coisa, como esses dias a gente estava em oração pelo Congresso. Só assim, jejuar? Não. Orar de madrugada, nem pensar. Nossa, jamais. Eu perder meu sono, gosto tanto de dormir. Como que eu vou acordar de madrugada? No dia seguinte eu acordo super cedo, não posso orar de madrugada. E a verdade é que a gente vai ficando sempre ali, no meio. A gente nunca faz além do que nos é pedido. Está sempre ali, na linha mediana. E aqui, quando eu dei esses exemplos, eu estou falando de coisas pessoais, né? Trabalho, casamento, a sua vida espiritual. Mas, na verdade, que como igreja, muitas vezes também nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos em sair
e vê os jovens bebendo. Nós nos acomodamos como igreja a ver jovens morrendo por causa das drogas. Nós nos acomodamos, a gente vê prostituição, crianças sendo abusadas, pornografia. Como igreja, igreja, não falo a igreja do sonho de Deus, mas falo a igreja de Cristo como um todo, a gente se acomoda em buscar somente para nós. E assim como no começo, como Adão e Eva, a gente falando de egoísmo, de você buscar fazer somente a sua vontade, hoje a gente pode se deparar muitas vezes nessa realidade. Nos tornamos egoístas. Por isso nos tornamos tão conformadas. Nada mais. Tá bom. Assim, morreu, esses dias morreu o Chorão, né? Um cantor que todo mundo foi. Nossa, mais um cantor que morre por drogas. E isso já não mexe mais com a gente. A gente tem como natural coisas que não são naturais. É normal a gente olhar hoje um casal que fica. Assim, eles estão ficando para se conhecer melhor. E vão, e fica, se abraça, não sei até que ponto vai o ficar. Na minha época era só beijo. Hoje o ficar já não é mais só beijo. E a gente fala assim, não sei quem está ficando com não sei quem. Nossa, que legal, ele é um bom rapaz. Isso pra gente não nos causa mais espanto. Agora você fala, tem um casal fazendo corte. Nossa, que absurdo. Pra que fazer corte? Que negócio. Coisas que eram pra gente ser naturais não são. E o que não era pra ser natural se tornou natural. Então existem coisas que a gente olha e fala, uma pessoa ficou grávida antes do casamento, a gente fala assim, parabéns que você está grávida e uma criança e não sei o quê. E realmente a criança sempre é bênção, independente da circunstância, bem criança é bênção. Mas a circunstância a gente acaba achando aquilo natural. Quantas pessoas eu já conversei falando isso. E a gente tem se conformado com o mundo. E você ser conformado com o mundo é você tomar a forma do mundo. E queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 12. E eu dei esse exemplo da corte. E o que é a corte, né? É você ter um tempo para conhecer a pessoa sem você ter um contato físico. É você ter um tempo que você possa conversar. É um tempo que você possa orar. É um tempo que você possa conhecer o que a pessoa pensa. Porque o que é um namoro? É para você conhecer a pessoa com quem você está, para você decidir se você quer ou não viver com essa pessoa para o resto da vida. Só que você já entra no namoro com a todo vapor, né? Você já vai, você já quer, você já abraça, não sei o quê, não sei. E a corte não. Vamos colocar por ordem quais são as prioridades. O que eu quero achar no meu marido? Um homem de Deus? O que é meu marido? Um homem de caráter? Um homem trabalhador? Um homem que vai ser um esposo conforme a palavra me ensina? São essas coisas que a gente tem que procurar quando você está numa corte. E o homem também, vice-versa. Só que hoje isso pra gente, assim, nossa, a corte é algo muito radical. Pra que isso? E quantas pessoas estão inconformadas com a corte, enquanto deveriam estar inconformadas pelo padrão que o mundo tem estabelecido de namoro. Então eu queria ir lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1, diz assim: Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui eu só quero fazer um parênteses, que aqui o culto racional não é você vir na igreja tendo consciência daquilo que você está fazendo. O culto racional é uma decisão diária. Se você vê assim, o que é o culto racional? Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É no dia a dia você escolher viver em santidade, de maneira que a tua vida, que o teu corpo, a maneira como você cuida do seu corpo, agrade a Deus. Isso é um culto racional. Amém? Não é você vir na igreja assim, nossa, estou bem consciente daquilo que eu estou fazendo. Não é isso um culto racional, mas é você todos os dias entregar o seu corpo em santidade na presença do Senhor. E daí no versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui fala a respeito de tomar a forma do mundo. E não
e aqui de tomar a forma é você viver segundo os seus costumes, conforme as suas práticas. Mas aqui fala de nós termos o nosso entendimento renovado. Vamos ler aqui de novo, ó. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação do vosso entendimento. E a verdade é que como a gente vai ter renovação do nosso entendimento se a nossa vida espiritual está lá embaixo? Como você vai ter renovação do seu entendimento através de quê? Vai ser transformado em quê? Isso a gente conhece e isso a gente fica sabendo conforme a gente tem uma vida de intimidade e de busca pela presença do Senhor. Você vai deixar de ter um entendimento para ser transformado em quê? Conforme o quê? No que o Senhor quer que nós tomemos a forma? É através da leitura da palavra, através de você ouvir a palavra de Deus, é através da sua vida de intimidade com Deus. Um exército poderoso, apaixonadas por vidas como o Senhor tem nos gerado, nós temos que ter vida de intimidade com Deus, para que a gente possa ter o nosso entendimento renovado e que a gente não corra o risco de nos conformar com o mundo. Amém? E a verdade é que a gente não quer se expor, a gente não quer confrontar, porque a partir do momento que você começa a ter renovação de entendimento, você começa a ver algumas coisas. Só que muitas vezes a gente não quer se expor e a gente não quer confrontar. E um amor, uma paixão por vidas que não confronta, é uma paixão almática. É uma paixão produzida na alma. O que é você ter paixão almática? É você chegar para mim e contar alguma coisa e eu sempre me alegro com você. Eu nunca te confronto. Pode ser, vou explicar melhor, pode ser que você venha e me fale uma coisa que você faz que para mim é um absurdo. Mas uma paixão almática, você quer sempre estar bem com a pessoa, você nunca confronta. Então você tem uma amiga, para as meninas mais novinhas, que de repente está na faculdade, começa na escola, na faculdade, começa a fazer um monte de coisa. E você não tem paixão por vida para confrontar. Mas você tem uma paixão almática para que você ache tudo legal. Ah, que legal. E isso é uma paixão almática. E hoje a gente tem muito mais vivido uma paixão almática do que uma paixão na sua essência, que é Cristo. Que é de confrontar, que é de se posicionar, de se colocar contra. Nós, como exército do Senhor, precisamos nos posicionar naquilo que nós cremos. Senão, cada vez mais, a gente vai vendo as coisas tomando a forma como elas têm tomado. É necessário que a gente seja gerada, que precisa ser gerada em nós essa paixão com a essência que é Cristo. E não tem em nós uma paixão que seja almática. Você sabe o que é uma paixão almática? É uma paixão imatura. Você já viu o casalzinho que começa a namorar faz pouco tempo? Tudo a namorada acha lindo. Tudo. A pessoa fala qualquer coisa, você racha de rir. Nossa, que engraçado. Ah, eu quero fazer não sei o quê. Vai mesmo. Quando você começa a namorar, que você não tem maturidade, você não tem intimidade, tudo você acha lindo. Mas a verdade é que com o tempo vai passando e o amor vai amadurecendo e você se casa, muitas vezes é necessário a esposa sentar com o marido e falar assim, bem, vamos conversar? É necessário que você coloque algumas coisas, que você exponha algumas coisas. Isso já é um amor mais maduro. Mas no começo de namoro, só para vocês entenderem mais o que eu estou falando de almático, é isso, que quando você é almático, tudo você acha legal. Você nunca vai confrontar. Agora é necessário que essa paixão seja gerada em nós. Porque nós somos levantados como uma mulher, como mulheres, como um exército poderoso para quê? Porque o Senhor tem nos levantado. Amém? Está todo mundo entendendo? Na Bíblia a gente vê alguns homens que não se conformaram. A gente viu Moisés, que quando viu um egípcio, me fugiu a palavra. Eles maltratavam os hebreus. Eles davam um trabalho além, um trabalho excessivo. Me fugiu a palavra. Escravizavam, mas não era escravizavam que eu queria usar. Oprimiam. Os egípcios oprimiam os hebreus. E Moisés viu aquilo, ele se inconformou. E a verdade é que quando a gente se inconforma com a situação, nós geramos liberdade.
Porque enquanto nós somos conformadas, a gente deixa que as pessoas vivam da maneira como elas estão vivendo. E é necessário que a gente se conforme para produzir liberdade. O Senhor está querendo produzir liberdade nesses dias, de pessoas que estão presas, de pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão sofrendo, casamentos destruídos, esposas oprimidas. O Senhor quer produzir em nós liberdade. O Senhor quer produzir em Taubaté liberdade, mas para isso é necessário que um grupo de mulheres inconformadas se levantem para produzir este novo som. E quantas mulheres nós temos nessa noite dispostas a produzir este som de liberdade? Mas é necessário se expor. Moisés se expôs naquele dia. Amém? Outra pessoa que nós vemos na Bíblia é Davi. Davi se inconformou quando ele viu o gigante afrontando o exército do Deus vivo. Ele se inconformou e ele foi para a batalha, também uma história muito conhecida. Mas hoje, como Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar a respeito de duas mulheres. A primeira mulher é Ana. Cadê a profeta Marta? Ela veio falar comigo ontem a respeito de Ana e Penina. E Ana e Penina, não sei quantas conhecem a história de Ana e Penina. Está lá em 1 Samuel, pode ler no capítulo 1. Que fala a respeito da história de Ana e Penina, que diz que Ana e Penina, as duas eram casadas com Eucana. Só que Penina, ela era uma mulher que tinha filhos, e Ana não. E quando chegava a época que o seu esposo Eucana ia oferecer sacrifício, Penina atormentava Ana, a ponto dela não comer e só chorar. E só chorar. A Bíblia não fala quantos filhos tinha Penina, mas fala que por anos ela fazia isso. E durante anos, Ana foi ali, ficou angustiada com aquela situação. Durante anos, Penina afrontando Ana por aquilo que ela tinha gerado e Ana não tinha. Eu quero que você levante sua mão e fale assim: no nosso meio não haverá mulher estéril. Em nosso meio não haverá mulher estéril. E o que acontece é que a gente vai olhando a situação e a gente vai se conformando. Durante anos nós sendo provocadas. Durante anos o mundo nos provocando por aquilo que ele gerou e que nós não geramos. Você vê hoje a igreja, quando a gente fala a respeito de 7 montes, de tomar os montes, o que é? Durante tantos anos, o mundo nos provocou por aquilo que nós não geramos e que ele gerou. Hoje, quando nós falamos, é você tomar os montes do quê? Daquilo que a igreja se omitiu e que ele conquistou um lugar que é nosso, que é o lugar de governo. Durante anos. Então, o que é Penina nesse caso, a gente falando? É o mundo nos afrontando por aquilo que durante anos nós somos estéreis, como igreja falando. Mas chegou um tempo da gente ir se derramar na presença do Senhor, de se inconformar com essa situação de afronta. Nós temos sido afrontados todos os dias pelos meios de comunicação, nós temos sido afrontados na política, nós temos sido confrontados nas nossas casas, através das famílias, religião. Mas é tempo da gente se derramar na presença do Senhor, para que o Senhor possa gerar algo novo em nós. E Ana gerou Samuel. E olha o que o Senhor fala a respeito de Samuel: levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. E eu profetizo nesta noite que nós, como igreja, realizaremos aquilo que está na mente e no coração do Senhor. Amém? Nós não vamos mais nos conformar com as afrontas de Penina na nossa vida, falando assim: olha o que eu gerei. E Ana, ela era mais amada do que Penina. Nós somos escolhidas, nós somos compradas pelo Senhor. O Senhor nos ama como igreja, mas nós muitas vezes não geramos. Somos estéreis e a gente tem ouvido todos os dias as afrontas que o mundo tem nos feito. Mas é tempo da gente se levantar e falar assim: eu não me conformo com essa situação. E falar: Senhor, gera em mim um Samuel. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, nós temos acesso à mente de Cristo. Nós podemos gerar e falar assim: Senhor, me mostra, me revela quais são os desejos do seu coração, os mais íntimos, os mais profundos. Tem um versículo que eu gosto, eu fico meio repetitiva nesse versículo, mas é que eu gosto muito. Que fala assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração do homem aquilo que... Acertou?
Eu acho lindo esse versículo, mas depois a sequência fala assim, mas o Espírito nos revela. Porque quem sabe das profundezas de Deus, senão o seu Espírito, e o Espírito de Deus habita em nós. Então quando você fala de sonho de Deus, em você fazer aquilo que está na mente do Senhor, isso não é algo distante, porque o Espírito do próprio Deus habita em nós. É o Espírito do próprio Deus, então nós somos sim para gerar os sonhos, para gerar os pensamentos de Deus. Aquilo que Deus tem sonhado, foi para isso que nós somos chamadas a gerar. E nós não podemos nos conformar em gerar menos do que isso, porque senão nós vamos estar sendo medíocres. A gente se contenta simplesmente com a salvação. E falo simplesmente aqui, me entenda, porque a salvação é uma grande coisa, é uma joia, é um tesouro. O Senhor pagou um preço por nós, mas nós ficamos ali e não nos colocamos à disposição para ir e fazer além, que é de implantar o teu reino. Amém? Amém. E a segunda mulher que eu queria falar é a respeito de Sara, que Sara também era estéril. Você pode ver na Bíblia várias mulheres que eram estéreis, mas nenhuma permanece assim, porque nós somos chamadas para gerar. Amém? E a gente vê Sara, que era estéril e ainda por cima já era de idade avançada. Aqui ela tinha 2 agravantes. Além de esterilidade, a gente falou que já tinha passado os dias de Sara. Ela já não era mais uma mulher fértil. E aqui ainda, falando agora de Sarai, ela era uma mulher conformada. E embora o seu esposo tivesse uma promessa de Deus sobre a sua vida. Quantos de vocês, alguém que não conhece a história de Sarai e Abrão? Não? Então eu vou falar com vocês lá em Gênesis. Pode abrir lá em Gênesis. No capítulo 16. Diz assim, posso ler? Diz assim, ora, primeiro no 15. Quando Deus fala com Abrão, e ele fala assim, quem que vai ser meu herdeiro? Vai ser o meu servo Eliezer, e que o Senhor fala para ele que dará a ele filhos. E daí é quando o Senhor faz a promessa a Abrão. Daí aqui no versículo 16 diz assim, ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então, nesse primeiro trecho que a gente leu, o que a gente vê? Uma mulher conformada. Ela era conformada com a esterilidade, com a idade dela. Ela falou assim, embora mesmo o Senhor tendo dado uma promessa sobre o seu esposo, ela se conformou na situação que ela estava. E ela falou assim, olha, Abrão, minha idade já é avançada, toma aqui a minha escrava e se deita com ela, e que a gente possa ter um filho dela. E o Senhor ministrou no meu coração que quando nós não cremos nas tuas promessas, quando nós não produzimos, nós apresentamos uma noiva escrava. Porque o que é o que Deus fala da igreja? A igreja é como uma noiva. Nós somos chamados para gerar os filhos de Deus. Nós somos chamados para viver as promessas de Deus. E quando nós não cremos, quando nós nos conformamos na situação que nós estamos, nós apresentamos ao Senhor uma igreja escrava, uma noiva escrava, uma noiva que não produz. Uma noiva escrava vou falar um pouco mais para frente, ela não vive da liberdade que foi conquistada por Cristo na cruz. E a liberdade conquistada por Cristo na cruz para nós é para que nós pudéssemos nos chegar a Deus. E quando nós somos escravas, nós criamos tantas coisas para nos chegar a Deus, nós nos engessamos em tantas estruturas, em tantas coisas e somos presas. E o que Deus quer produzir em nós é liberdade. Mulheres livres para gerar. E que a gente não apresente ao Senhor escravas. Quem que é a igreja do Senhor? Somos nós. E muitas vezes nos colocamos como mulheres escravas, que não sabem desfrutar da liberdade que Cristo conquistou para nós. E aqui queria ler mais um outro trecho, assim, Sarai era conformada com sua esterilidade, apesar de ter sobre a vida de seu esposo uma promessa. Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 100 anos quando Deus cumpriu essa promessa sobre a vida deles. Mas aí no versículo 16 ainda diz assim, ó,
Ele conheceu a Agar e ela concebeu. Vendo que ela concebera, desprezou a sua senhora. Desprezou a sua senhora. E quando nós nos conformamos na nossa situação de esterilidade, acabamos entregando ao Senhor uma noiva escrava. Uma escrava que nos afronta na nossa esterilidade. A escrava, assim que ela gerou, ela começou a desprezar essa senhora e começou a afrontar. E quando nós somos estéreis, a escrava nos afronta naquilo que nós não podemos. Ela nos afronta naquilo que nós não podemos gerar. E nós temos que nesta noite, lembrando da palavra da Zê, mandar fora a escrava. Porque nós somos chamadas para gerar. A promessa que Deus tinha estava sobre Sara, que a aliança que Deus faria, que Deus cumpriria a promessa, estava em Sara. Mas ela se conformou e falou assim, ó, eu não vou mais. Pode pegar aqui minha escrava, tenha filho com elas. E com isso, quando nós nos conformamos, nós lidamos todos os dias com as afrontas. Assim, você é estéril. Você não produz nada. Você tem isso, você tem aquilo. E todos os dias nos afronta e nas nossas debilidades. Naquilo que nós não produzimos. Mas na verdade nós somos para gerar. Fomos chamadas para gerar. E nesta noite eu profetizo mulheres que gerarão filhos para o reino. Gerarão filhos para o reino. Mulheres férteis na presença do Senhor. Mulheres que têm seus ventres abertos para gerar. Como foi dito aqui, pode ser que você gere 1 filho, pode ser que você gere 2, pode ser que você gere 12, pode ser que você gere 14. Mas nós somos mulheres férteis, chamadas para gerar. Amém? Até que Deus muda a sorte de Abrão e de Sarai. E muda seu nome para Abraão e Sara. E faz deles pais de nações. E o que acontece é que quando Sara gerou seu filho, ela já não mais permitia as afrontas da escrava. E a verdade é que quando nós temos disposição em gerar, nós não mais nos conformamos com as afrontas que o mundo tem nos feito. Quando nós começamos a gerar, nós nos levantamos e fala, manda fora a escrava que nos afronta na nossa debilidade. Porque nós não temos mais essa debilidade. Porque o Senhor curou a nossa debilidade. E ela leva embora. Ela não somente vai embora, mas ela leva junto com ela os frutos que ela deu. Amém? Eu não sei se está ficando claro para vocês. Eu estou achando vocês tão quietas olhando para mim. Mas eu queria que nessa noite vocês entendessem que nós não fomos chamadas para ser conformadas. Em nada. Em nada nós somos chamadas para ser conformadas. Nós somos chamadas para nos inconformarmos. Nos inconformarmos nas nossas vidas com coisas que estão numa linha medíocre. Coisas na nossa vida que estão para baixo da linha medíocre. Na nossa vida espiritual, no nosso casamento, no nosso trabalho, nós somos chamados para gerar. E é necessário que a gente arranque da nossa vida o conformismo com a nossa esterilidade. Quantas de nós, quantos anos não conseguimos gerar uma vida para o Senhor? Quantas de nós há tantos anos não conseguimos gerar transformação dentro da nossa casa? Quantas de nós não conseguimos gerar transformação no nosso trabalho? Mas hoje é o dia que o Senhor falou, manda fora a escrava. Manda fora a escrava que te afronta com aquilo que ela tem gerado. Aquilo que fala assim, olha, eu consigo, eu tenho filho, você não tem. Eu gerei, você não. Você é estéril. E a gente se conforma com as afrontas, assim como Ana durante alguns anos creio que suportou. Mas até um dia que ela se levanta e fala assim, eu não me conformo mais com o estado que eu estou. Eu não me conformo mais com o estado que eu vejo que o mundo está. Eu não me conformo mais como igreja de viver um tempo egoísta, buscando as coisas para mim, buscando para mim, é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu marido, é o meu sonho, é o meu carro. Chegou o tempo da gente não se conformar mais com isso, mas assim, Senhor, é o teu sonho, é a tua vontade, é o teu querer, é os teus planos, os teus propósitos sobre a minha vida. E mandar fora a escrava que nos afronta. Amém? Vamos colocar de pé. E hoje eu orei e falei assim, Senhor, gera em mim inconformismo.
Porque eu vou confessar algo para vocês. Vou confessar algo para vocês. Como é difícil você confrontar. É difícil. É muito mais fácil você ter uma paixão almática, onde você acha tudo legal, do que você ter uma paixão que a essência é Cristo, que nos confronta no nosso erro. E como ministra, eu preciso ter essa paixão que confronta. Chamada ao Senhor no corpo, fazendo parte dos 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos, eu não posso ter uma paixão almática. Que você chega para mim e fala assim: Leila, aconteceu isso, isso, isso. Eu falo assim: que legal. Não, eu tenho que falar para você: olha, vem cá, a vontade de Deus é isso, isso, isso. O que está escrito na palavra é isso, isso, isso. Isso que está acontecendo não é a vontade de Deus para esse tempo, não é isso que Deus tem. Porque enquanto a gente se omitir no nosso conformismo, nós não vamos gerar nada. Nós vamos gerar simplesmente frutos da nossa alma. É necessário que a gente fale assim: Senhor, nos levante como um exército que confronte. Mulheres que confrontem o padrão que o mundo tem estabelecido sobre as nossas vidas. As mulheres têm que ter um padrão. A mulher, ela tem que ser bem-sucedida em casa, ela tem que ser bem-sucedida no trabalho, tem que ser uma mãe exemplar, ela tem que ser uma mulher habilidosa. Nós temos que ser tudo isso segundo o padrão do mundo. Mas nós falamos: Senhor, eu quero ser a mulher que o Senhor escolheu para que eu seja. Eu quero ser a mulher, Senhor, que o Senhor sonhou. Eu quero ser, Senhor, uma mulher submissa conforme a Tua palavra me ensina. Eu quero ser uma esposa que se sujeite ao seu esposo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. É você se levantar contra o padrão do mundo. Qual que é o nosso padrão hoje? Meu marido não gosta. Meu marido é um chato. Putz, meu marido é chato, ele pega no meu pé. Não é esse. Quando a gente tem essas atitudes, nós estamos nos conformando com o mundo. Mas é necessário que a gente possa ter o nosso entendimento transformado através da palavra. E eu queria que a gente se tornasse, que a gente fosse um exército de intimidade. Essa é a nossa arma, é sermos íntimas do Senhor. É um exército que é gerado no secreto, no dia a dia, na presença de Deus. Não que a gente seja um exército vistoso, um exército numeroso, mas é um exército poderoso em guerra, porque as nossas armas são espirituais. E a gente precisa ter esse entendimento de que as nossas armas são espirituais. Quando a gente fala de você afrontar, de você confrontar, eu não estou falando para você confrontar a pessoa, é você confrontar o pecado. A nossa arma é espiritual, a nossa guerra é espiritual. A nossa guerra não é contra a carne e contra sangue. Amém? Que Deus possa começar, que o Espírito Santo possa gerar em nós esse inconformismo. Nesse período de gerar, porque enquanto nós somos conformados, nós não vamos gerar nada. Por isso que eu falei, para você ter sede de gerar, é necessário você se inconformar. Porque enquanto você estiver conformado, você fala assim: vou gerar para quê? Tá tudo tão bom, né? Assim, o que eu vou gerar? Vou mudar? Ah, não vou mudar não. Nossa, tá ótimo, minha casa tá ótima, meu casamento tá bom, por que eu vou me preocupar com os outros? Não. Nós somos chamados para gerar transformação, para implantar um reino, céu na terra. Amém? E isso se dá através das nossas vidas. Amém? E eu queria fazer uma oração nesta noite com essas mulheres que clamam por inconformismo. Você que olha para a sua vida e confessa que eu achei isso na minha vida hoje. Eu falei: Senhor, com quantas coisas eu estou conformado? Com quantas coisas eu me conformo? Com quantas coisas? E nesta noite eu queria chamar essas mulheres que falam assim: Senhor, como eu estou conformada com algumas coisas. Gera em mim inconformismo pela situação do pecado. Gera em mim inconformismo pela situação que o mundo se encontra. Gera em mim inconformismo pelo meu casamento que tá bom, mas não está vivendo a plenitude do que era. A gente tem que se conformar para fazer sempre o extra, o melhor. Sempre o extra. Esse é o ano do extra. Esse é o ano do Senhor derramar sobre as nossas vidas e de nós entregarmos mais, porque quanto mais o Senhor nos dá, mais nós temos que fazer, porque nós somos chamadas para servir. E quanto mais o Senhor deposita em você, mais você tem para servir. Amém? Então eu queria chamar essas mulheres aqui na frente, se há alguém, fala: Senhor, gera em mim mais inconformismo com a situação, para que eu possa gerar filhos, para que eu possa gerar filhos para o teu reino. E eu queria me despedir do pessoal que está em casa. Vou orar por você. Senhor, eu quero abençoar o pessoal que está em casa. Quero declarar a tua bênção sobre a vida deles.
Pai amado, que o Senhor tem gerado em nós, possa ser gerado na vida deles também, Pai. Não sei aonde estão, não sei quem são, Pai, mas o Senhor nos chamou como agentes transformadores. Mulheres, Pai amado, inconformadas com o mundo, com a situação em que se encontram. Pai amado, eu abençoo a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.